Muito boa tarde. Nós vamos dar início à nossa aula de Direito Tributário, que com certeza será uma aula magna, uma aula que vai lhe ajudar muito na resolução das questões da prova do exame da ordem. Vamos fazer aqui uma pequena apresentação desse tema especial do direito tributário, que é o tema, tem como texto, noção conceptual. Na presente aula, se busca não apenas conhecer a teoria do direito tributário, mas a sua concatenação com a prática jurídica em linguagem clara e objetiva. Esta disciplina é uma disciplina muito técnica. Nosso candidato à prova do exame da ordem, ele tem que se concentrar muito na literalidade do texto da norma. Então, ele tem que ler muito a Constituição Federal, principalmente a partir do artigo 145, que trata do Sistema Tributário Nacional. Então, é muito importante que o nosso aluno ele possa estudar, ler literalmente o texto da Constituição Federal, porque as questões da prova do exame da ordem, elas praticamente tratam, na sua literalidade, conforme o texto da lei. O Código Tributário Nacional, constante, denominado CTN, constante da Lei 5.172, de 1966, vai contextualizar toda a sua conceituação, suas espécies, suas sanções. E é importante que o nosso aluno, no direito tributário, ele possa focar naqueles pontos mais recorrentes que a banca da FGV poderá lhe cobrar. Então, não se preocupe, nós iremos aqui tratar desse tema com muita eficiência, muita eficácia. A OAB explicada tem esse objetivo de explicar além do que precisa ser explicado, com mais esse plus que eu sempre trago para os nossos alunos e também os nossos candidatos. Serão aulas didáticas, como já falei, serão aulas didáticas e projetadas com o intuito de atender aos estudos do acadêmico de direito, do candidato à prova do exame da ordem e do próprio operador do direito. O aluno e a aluna logo perceberá a metodologia adotada que irá colaborar com a sua aplicação na vida prática jurídica, no sentido de se tornar mais fácil a sua leitura agradável e dinâmica, com acesso ao seu objetivo maior, que é o conhecimento. Então, nosso aluno, a nossa aluna, precisa ler muito. O direito tributário é uma das disciplinas, não só o direito tributário, como o direito financeiro. O direito financeiro, nós vamos estar ministrando a aula no próximo sábado. Então, nós vamos pedir aos nossos alunos que leiam tudo aquilo que a doutrina, a norma, nos recomendar, porque é muito importante, porque são questões que ajudam a contar os 40 pontos, no mínimo, para você ser aprovado na primeira etapa, e ajudá-lo muito na segunda fase, ou na prova subjetiva. A autora desse livro que eu estou adotando, eu vou citá-la no final da nossa aula, conceitua o direito tributário como sendo
conjunto de princípios e normas positivas. Isso é muito importante. Esse termo positiva, ele vai clarear na hora da prova, porque na cadeira de direito tributário nós temos ações ou obrigações positivas e negativas. Então é muito importante esse termo que a professora nos traz nesse conceito. Positivas, que disciplinam a função tributária e o poder de tributar do ente público. Então, é muito importante que o nosso aluno ele possa entender que o direito tributário é um conjunto de princípios. Então, são vários princípios que nós iremos trabalhar nessa disciplina com relação a cada tributo, a cada espécie de imposto que nós vamos tratar nessa disciplina. O objetivo principal dessa cátedra é fazer com que o aluno perceba rapidamente que o estudo do direito tributário é descomplicado. Não é muito complicado, é descomplicado, desde que o aluno tenha o zelo e o cuidado de ler e entender as suas particularidades. Conhecendo melhor a relação jurídica entre o fisco e o sujeito passivo. Quem é o fisco? O fisco é o ente responsável pela cobrança do tributo. Conceitos do direito tributário na visão de alguns tributaristas renomados. Eu trouxe aqui apenas alguns, mas são centenas, dezenas de renomados tributaristas. Eu estou trazendo aqui apenas os principais, aqueles que detêm maior informação com relação ao direito tributário. O primeiro eu vou citar aqui Hugo de Brito Machado, onde na sua visão ele diz o seguinte, que o direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. O Machado teve a preocupação de conceituar, caracterizar quem é o fisco, quem são as pessoas sujeitas à tributação, a limitação do poder de tributar, os freios e contrapesos, e também na proteção do cidadão com relação aos abusos existentes em algumas normas com relação ao direito tributário. Então, é muito importante que o nosso aluno ele possa compreender a cada conceito enunciado pelos tributaristas. Vamos citar um outro conceito de direito tributário na visão de Regina Helena Costa. Ela diz o seguinte, que direito tributário é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam a instituição, a arrecadação e a fiscalização de tributos. É importante se destacar que o direito tributário ele visa auferir rendas. Ele visa auferir receitas. Então, o direito tributário, ele não se preocupa com alguns determinados conceitos e normas. Auferiu renda, cobra-se. Os entes, que nós já sabemos, nós já aprendemos, quem são os entes? Os entes são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes legitimados para criarem
tributos, para cobrar impostos. Então, na visão de Regina Helena, ela está voltada mais para a instituição de tributos, bem como a sua arrecadação, bem como a sua fiscalização. Tem que haver fiscalização, porque senão vai cair em muitas sonegações, né? A autora do nosso livro, que nós vamos trabalhar com essa disciplina, ela diz o seguinte, que o direito tributário é o ramo do direito público. Isso é muito importante. O direito tributário é ramo do direito público. Depois nós vamos explicar por que é ramo do direito público. Pois não há como negar a preponderância do interesse coletivo na seara da tributação. Agora vamos ver a relação do direito tributário com outros ramos do direito. Eu aconselho que o nosso aluno ele vá lá na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 145, e comece a ler toda a norma de obrigações tributárias. Porque se o nosso aluno ele começar a se familiarizar com esses termos que a disciplina de direito tributário lhe convém, vai facilitar a compreensão no entendimento dos seus conceitos. Então, só repetindo, a partir do artigo 145 da Constituição Federal de 1988, leia literalmente, porque as questões da prova, do exame da ordem, irão cobrar do aluno e da aluna exatamente conforme o texto da lei. Vamos destacar aqui algumas considerações com relação a essa relação do direito tributário com outros ramos do direito. Número 1, merece destaque as relações do direito tributário com o direito constitucional. A Constituição Federal de 1988 é normativo maior, competente para outorgar poderes aos entes federativos, que eu já citei quem são esses entes, mas não custa nada a gente falar de novo. Quem são esses entes federativos? A União, Estados, Distrito Federal. Está no artigo 24, da Constituição Federal, para que criem e majorem tributos. Por esse motivo, é na Constituição Federal que se encontram os fundamentos de validade do tributo. Olha que coisa importante. É na Constituição Federal que se encontram os fundamentos, os embasamentos legais, o princípio da legalidade com relação à validade dos tributos. E por esse motivo se poderia ser chamado de direito tributário constitucional. No item 2, nós vamos fazer essa relação também do direito tributário com a seara administrativa. O direito tributário tem conexão com o direito administrativo, porque esse ramo fornece o embasamento às atividades tributárias, que são prestadas por autoridades administrativas, como a atividade de lançamento tributário, a fiscalização, a arrecadação e cobrança de tributos. Então, a área administrativa é muito importante ter essa vinculação com o fisco, porque vai ajudar a fiscalizar melhor os seus contribuintes, administrar melhor essas receitas e, claro, arrecadar melhor essas receitas para que o ente possa gastar em favor da coletividade ou do interesse público. Número 3.
tem completa interdisciplinaridade com o direito financeiro, em face da própria especialização do objeto do estudo. Então, quando nós estivermos estudando o direito financeiro, nós vamos entender que o direito financeiro tem uma inter-relação muito íntima, muito próxima ao direito tributário. Porque nós vamos trabalhar no direito financeiro com as receitas públicas e também com as despesas públicas. Isso é muito importante para que o nosso aluno ele possa entender melhor essas inter-relações entre o direito financeiro e o direito tributário. Tem completa, isso nós já vimos. Então, ainda e não menos importante, a íntima relação do direito tributário com o direito ambiental, tendo em vista que o Estado pode se valer da tributação para alcançar a sustentabilidade ambiental. É muito importante esta relação do direito tributário com o direito ambiental. Por quê? Porque com as sanções, com as multas que as empresas ou os sujeitos, quando eu digo sujeitos, são os sujeitos passivos, são aquelas pessoas que estão responsáveis por pagarem multas por terem agredido o meio ambiente, por terem cometido infrações sobre as normas do direito ambiental, para que haja sustentabilidade, haja equilíbrio no mundo global. Então, por isso que nós assistimos muitas vezes na mídia, que muitas empresas são punidas. Por exemplo, recentemente no Rio de Janeiro, foi descoberto que os rios, e principalmente o rio principal que abastece a cidade, foi poluído por uma espuma, e após a investigação das autoridades sanitárias competentes, verificou-se que foi lançado no rio algumas substâncias que não podiam ter sido lançadas. E por causa disso, mais de 13 milhões de pessoas ficaram sem o abastecimento normal de água potável. Então é importante o direito tributário, com essa conexão com o ambiente, com o direito ambiental. Quando nós estivermos estudando direito ambiental, nós vamos entender melhor essa punibilidade, essa penalidade, essa sanção contra essas empresas ou contra esses sujeitos que querem poluir ou poluírem águas limpas, águas potáveis de se beber. Então, por isso que tem que haver punição, tem que haver sanções, aplicações de multas, para que essa infração ao meio ambiente possa se frear. Agora nós vamos conceituar tributo. Então nós vamos agora conhecer o conceito de tributo extraído do Código Tributário Nacional, extraído lá da Lei 5.172 de 1966, que é o nosso Código Tributário Nacional. Do seu artigo 3º desta lei, ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Olha a palavrinha-chave, compulsória. O que significa dizer compulsória? Que independe da vontade dos sujeitos. Então, se é compulsória, não precisa entrar aqui na seara a vontade do sujeito. É compulsória, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Após nós conhecermos o conceito de tributo, nós vamos agora estar dissecando alguns elementos com relação a essa conceituação. Vamos começar com o tributo. Então, o tributo é um gênero. Então, nós temos que entender que o tributo, ele é criado por lei, isso nós vamos estudar mais na frente. São leis, muitas vezes, leis especiais. Quando eu falo leis especiais, são leis complementares. Mas também são criadas também por leis ordinárias, para que haja a compulsoriedade do pagamento desse tributo. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, significa dizer que consiste no cumprimento obrigatório de uma prestação em dinheiro, que independe da vontade do sujeito passivo. Então, por ser compulsório, esse imposto, esta taxa, esta contribuição de melhoria, este empréstimo compulsório, esta contribuição social, independe da vontade do sujeito. Nesse sentido, na linha desse entendimento, o nosso tributarista Hugo de Brito, ao se referir à compulsoriedade, ele diz: caracteriza-se pela ausência do elemento vontade no suporte fático da incidência da norma de tributação. O dever de pagar tributo nasce independentemente da vontade. Então, Hugo de Brito, ele explica claramente que, por ser compulsório o tributo, não há muito o que questionar. O sujeito passivo deve pagar o seu imposto, deve pagar o seu tributo, conforme a lei que o criou. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. O legislador infraconstitucional incorreu em redundância ao repetir o caráter pecuniário da prestação. Não havia necessidade de insistir com a locução em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, pois, ao tratar da obrigação pecuniária, já indica que será paga em dinheiro. É um termo que a autora do livro trouxe com muita propriedade para dizer para o nosso aluno, caso caia uma questão dessa na prova, que o pagamento do imposto deve ser pago em moeda corrente. No caso do Brasil, em real, que é a nossa moeda vigente do país. É real, não em outra denominação de lastro de dinheiro. Que não constitua sanção de ato ilícito. Ninguém paga o tributo por ter desrespeitado uma lei. Tributo não é sanção, muito menos castigo. Ao contrário, paga-se o tributo por incorrer em uma situação estabelecida em lei. Isso aqui é muito importante. Todo tributo, todo imposto deve ser instituído por lei. Isso é muito importante. Como hipótese de incidência tributária, ou seja, o legislador elegeu uma situação que, uma vez praticada pelo sujeito, no mundo concreto, estará sujeita à incidência da norma tributária e, por essa razão, irá nascer a obrigação de pagar
um tributo. Isso nós vamos ver mais na frente, que trata-se de incidência de norma tributária. Toda vez que houver uma incidência de uma norma tributária, deve-se pagar imposto, deve-se pagar tributo. Eu vou trazer aqui um exemplo para ficar melhor esclarecido. Vamos lá. A lei prevê que a hipótese de incidência, olha aqui o termo, hipótese de incidência tributária do imposto de renda da pessoa física se traduz por auferir renda. Isto é, o sujeito terá que pagar imposto de renda quando obtiver renda, porque praticou o fato previsto na lei. Ora, a lei do imposto de renda, que é uma lei que todo sujeito que aufere renda deve pagar imposto, toda vez que houver a incidência tributária de recebimento de receitas do sujeito passivo ou do contribuinte, deve pagar o imposto de renda em favor da União. Isso é muito importante. Auferiu renda, paga-se imposto. É coisa simples de se entender. Paga-se imposto que recebe renda, que recebe receita, que recebe pecúnia e assim sucessivamente. Nós temos aqui uma observação que o legislador trouxe para nós, que é muito importante esse destaque. Jamais o legislador. Quem é o legislador? Os legitimados para apresentar projeto de lei na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Então, jamais o legislador poderá eleger como hipótese de incidência tributária uma conduta ilícita. Mas vamos estudar mais lá na frente o que é uma conduta ilícita. Por exemplo, o jogo do bicho. Entorpecentes, conluio de desvio, de descaminho, e assim sucessivamente. Instituída em lei, o tributo só pode ser instituído por meio de lei. Isso já ficou bem claro, né? Mas não custa dizer, tributo só pode ser instituído por meio de lei. De acordo com os artigos 150 da Constituição Federal e 97 do CTN. CTN é o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966. É bom que o nosso aluno entenda que esta lei 5.172 de 66, ela é uma lei antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. E essa lei ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Então, por ela ter sido recepcionada, ela está em pleno vigor ou está em vigência. Mediante instrumento normativo com força de lei, isto é, medida provisória, conforme prevê o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, em observância ao princípio da legalidade. Porque, depois nós vamos estar estudando melhor, há uma corrente que entende que medida provisória, ela não deve instituir imposto, tributo, porque é uma medida provisória, porque ela precisa ser ratificada pelo Senado da República. Em 120 dias, no máximo, né? 60 dias, mais 60 dias. Então, a pergunta vai ficar no ar. Medida provisória pode instituir tributo? Medida provisória pode instituir impostos? Lá na frente nós vamos estudar melhor se pode ou não pode. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada
O tributo será cobrado pelo poder público, que não terá margem de liberdade para escolhas discricionárias. O fiscal não poderá cobrar o tributo consoante a sua conveniência e oportunidade. Deverá exigir a obrigação tributária do contribuinte exatamente como está disposto na legislação. Isso aqui é muito importante, porque essa atividade administrativa, como nós poderíamos citar um exemplo de uma atividade administrativa? O poder de polícia, onde a fiscalização, por exemplo, de uma construção de um imóvel, foi embargado por apresentar algumas irregularidades. Então, o fiscal tributário vai lá e embarga essa obra. Então, além de embargar essa obra, ele está praticando um poder de polícia que a lei assim o instituiu. E ali ele lança em desfavor daquele sujeito passivo uma multa, uma taxa, uma sanção. E assim sucessivamente. E ele não pode, o fiscal, ele não pode, por motivo de sua conveniência oportunista, querer atribuir um valor de uma taxa maior do que é estipulado pela lei. Isso é muito importante. Ele deve exatamente agir como um administrador público. Ele deverá agir como um servidor público que deve obedecer à lei. Agora nós vamos conhecer algumas espécies de tributos. Isso é muito importante. Há várias correntes, que nós vamos estar aqui estudando algumas dessas correntes, que vão tratar sobre esse assunto. Mas nós vamos fechar aqui com as seguintes espécies de tributo. Muito se discute sobre quantas espécies de tributos subsistem no ordenamento jurídico pátrio, por conta da possibilidade de classificá-las de diversas formas, adotando-se inúmeros critérios. Vejamos as correntes doutrinárias quanto ao tema. Então, nós vamos trazer aqui aqueles tributaristas, aqueles autores doutrinários que trataram sobre essas espécies de tributos, trazendo os seus pensamentos, trazendo os seus posicionamentos com relação a essas espécies. Então, vamos ver aqui algumas. A primeira, existe a corrente binária ou bipartite. Essa corrente, capitaneada pelos tributaristas Geraldo Ataliba, são grandes nomes, são renomados doutrinadores que trataram da matéria do direito tributário. Então, Geraldo Ataliba, Pontes de Miranda e Alfredo Augusto Becker, segundo a qual, na visão deles, haviam espécies de correntes tributárias classificadas em apenas duas, que eram, na visão desses tributaristas, os impostos e taxas. Na teoria ternária, ou tripartite, ou tripartida, ou tricotômica, defendida pelos tributaristas ou doutrinadores renomados, Roque Antônio Carrasa, Paulo de Barros Carvalho, e pela nossa autora do livro, na qual eu vou citá-la no final da nossa aula, eles entendem o seguinte, que divide os tributos em três, que são os impostos, as taxas e contribuição de melhoria, na visão desses doutrinadores.
Vamos conhecer agora os doutrinadores que defendem ou defenderam a teoria quaternária ou quadripartite, tetrapartida ou quadricotômica. São esses os termos mesmos, os termos técnicos que os autores trazem para o aluno estudar. E isso cai na prova do exame da ordem, isso cai em concursos públicos, porque é muito recorrente essas conceituações, essas denominações. Então, nessa espécie, nessa corrente, nós temos os defensores Bernardo Ribeiro de Moraes e Ricardo Lobo Torres, estabelecendo que os tributos são divididos em impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Entendem esses defensores que o empréstimo compulsório, por se tratar de um tributo restituível, e como de fato é, depois nós vamos estar estudando lá no direito constitucional, e também no direito financeiro, e também no direito tributário, que este imposto ele é momentâneo. É igual o imposto de guerra. Ele é um imposto, mas este imposto aqui, ele é restituível. Depois nós vamos estar estudando lá na frente, no direito constitucional, como é que ele é na prática, não é isso? Então, nós temos agora a última corrente, que é a corrente que eu destaco como uma corrente majoritária, que o nosso aluno deve se atentar. Porque esta corrente, por ela ser majoritária, ela tem um peso maior. E não é só por ela ser corrente majoritária, ela é também defendida, essa corrente, dessa espécie de tributo, pelo Supremo Tribunal Federal. E não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal ele vem defendendo essa corrente. Então, nós vamos estar estudando agora e aprendendo a teoria quinária ou quimpartite ou pentapartite, defendida pela doutrina majoritária, cujos tributaristas estão embasados aí no rol de vários, o professor tributarista Hugo de Brito Machado e também o Supremo Tribunal Federal, também previsto nos artigos 149 e 149A da Constituição Federal de 1988. Entende que os tributos são divididos em 5 espécies. Por isso que ele é quinária. Então, nós vamos lá. Vamos conhecer quais são esses tributos. Impostos, não é diferente dos demais que nós vimos. Taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Vamos fazer aqui trazer aqui uma observação para o nosso aluno, que é muito importante. Para essa teoria, ou seja, para esse entendimento, na visão desses renomados tributaristas, inclusive do Supremo Tribunal Federal, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais são espécies tributárias autônomas, corretíssima. São espécies autônomas, distintas das taxas, impostos e contribuições de melhoria. Isso aqui dá a grande diferença de ser destacado. Para se dar melhor entendimento aos institutos tributários, conheceremos o que disse o Supremo Tribunal Federal através do voto do ministro tributarista Moreira Alves, um ministro que foi muito incisivo na defesa dessa espécie de tributos
E nós vamos extrair aqui do seu voto no recurso extraordinário 146.733, 9 São Paulo, onde o ministro Moreira Alves, ele disse: de fato, a par das 3 modalidades de tributos que existiam antes, né, da Constituição Federal de 88, diga-se de passagem, que eram os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, a que se refere o artigo 145, agora na égide, na vigência da Constituição de 1988, para declarar que são competentes para instituí-los a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os artigos 148 e 149 da Constituição Federal aludem às 2 outras modalidades tributárias para cuja instituição só a União é competente. É importante que somente a União é que detém a legitimidade, a competência privativa, né, que o Constituinte originário deu para poder criar esses tributos, que é o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, inclusive de intervenção de domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Posteriormente, nas aulas futuras, nós vamos entender melhor essas contribuições sociais, né, que são regidas por vários conselhos, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal da Engenharia e assim sucessivamente. Nós vamos conhecer melhor como é que é cobrado o imposto do domínio econômico de interesse, que é a famosa CID, né? E também das diversas categorias econômicas. Agora mesmo o Supremo Tribunal Federal, ele está discutindo a volta da contribuição sindical. Isso é muito importante, porque cada classe voltada a um sindicato, os seus regramentos, os seus regimentos podem instituir taxas de cobrança sindical. Então, o Supremo Tribunal Federal já está quase fechando esse julgamento e, com certeza, vai ser por maioria, vai voltar a cobrança dessa taxa, não é isso? De imposto sindical. Porque essa taxa do imposto sindical ela é muito importante para os sindicatos. Porque os sindicatos, sem essa base, sem essa receita, eles ficam vulneráveis de se constituírem, de se perseguirem. Então, eles precisam de receitas oriundas de seus patronos ou dos seus filiados. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal que está muito atento a essas situações do presente século XXI. Então, eu acredito que a corrente majoritária do Supremo Tribunal Federal vai ser no sentido de ser criado realmente essa contribuição, essa taxa, né, esse imposto sindical. Vamos aguardar para termos melhor informação. As demais exações tributárias, contribuições e o empréstimo compulsório ingressaram no ordenamento jurídico da Constituição Federal de 88, pois o Código Tributário Nacional ele é datado de 1966. Então, é um código bastante antigo e que o Constituinte originário de 88, ele recepcionou este código, mas ele trouxe novas
novas ideias, novos entendimentos com relação a esses impostos, com relação a esses tributos incorporados no ordenamento jurídico pátrio. Bem, a fonte que eu extraí todo esse cabedal de conhecimento dessa aula magna introdutória foi do livro da professora Josiane Minardi, na sua obra magnânima do Manual de Direito Tributário, publicado pela editora Juspodiv no ano de 2019. É uma edição que não é muito antiga, porque a legislação do direito tributário ele se ajusta, mas como eu falei, nós vamos trabalhar com essa modelação, com este manual, mas trazendo fatos novos, atualizados pela nossa legislação. Então, a nossa próxima aula do nosso vídeo, aqui na OAB Explicada, será o direito financeiro, que é uma interdisciplinaridade complementar do direito tributário. É muito importante nós estudarmos o direito tributário como um todo e estudarmos o direito financeiro como complemento. Por quê? Porque os dois, eles têm uma íntima conexão na sua legislação. E para o nosso aluno, e para a nossa aluna, e para o nosso operador do direito, e para você, nosso usuário especial, se você quiser conhecer melhor os nossos trabalhos, os nossos serviços, os nossos endereços, coloque o seu celular, aponte para o QR Code que está apresentada no lado direito deste vídeo, e você clicando lá no QR Code, você vai conhecer os nossos serviços, as nossas aulas como um todo, seus conteúdos, os nossos endereços, e também para que você possa nos enviar as suas sugestões, as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer de responder essas informações suscitadas por todos vocês. Eu quero muito agradecer a paciência de cada um de vocês por ter nos acompanhado desde o início a nossa aula de hoje, que foi o direito tributário. Muito obrigado e até a próxima.